começou a chorar, conectavam. e eu assim, ó, Se meu Deus, eu só conectavam. tô contando isso, eu assim, meu Deus, não é para tanto. E aquela, sabe assim, que a gente não tem noção, né, do É. quanto impactou a vida das pessoas e aquilo que eu vivenciei. Então, quando tu perguntas, eu sei que eu conto muitas histórias, né, André? E eu até, né, peço desculpa se fica meio, eu abro muitas abas, né? Não, tá ótimo. Mas, né, falando assim, né, do que eu precisei fazer, ir fundo assim, sabe? Eu precisei olhar muito para o meu propósito, para a minha razão, para aquilo que eu quis, aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, e ter a fé de que o meu trabalho tem um direcionamento específico, que eu não preciso atirar para tudo que é lado, que vem, né, que é meu, né, o meu propósito vai estar circundado com a energia de que é para alcançar e atingir, né? E mudar e inspirar as pessoas. É o que hoje eu almejo, né? A minha história, as minhas experiências, porque o que eu mais gosto de falar das minhas experiências para ajudar outras mulheres, outras pessoas e outros professores. Hoje eu sou muito chamada para dar treinamentos para professores, para capacitação para professores, justamente porque eu entendo da necessidade do professor, daquilo que ele tem, porque eu fui durante muitos anos professora, né? Então eu entendo e eu uso a linguagem que esse professor precisa para trazer um brilho no olho diferente, sabe? Aquele brilho no olho que um dia me deram e eu já não tinha mais. Então, hoje, eu sempre, quando eu começo as minhas palestras, principalmente nas escolas, eu sou muito transparente e muito sincera. Eu conto um pouquinho da minha jornada, mas pouquinho, eu mostro o logotipo da minha empresa e falo para elas assim, para as professoras, professores, eu vou abrir uma coisa muito importante para vocês. O meu propósito é que a gente saia daqui, que a Profival Educação Corporativa impacte você ou te inspire de alguma forma e que você não vai ser a mesma pessoa que você entrou nessa palestra. Eu falo isso e dou ali as palestras, faço a minha bobiça ali, porque eu faço umas bobiças na palestra, tá? Eu sou dessas, né? E vou fazendo ali as bobiças, porque bobiça é coisa bem aqui de Itajaí, né? Eu ia Eu dizer, dei aula em traduz bobiça, que tem gente que não vai saber o que é isso. não vai saber, isso é coisa lá de Itajaí. As bobiças são brincadeiras, Brincadeiras. são piadas. Umas bobiças que a gente faz aqui sabe, umas tolices, sabe? Que a gente faz aqui, É que o é esse dialeto aqui sotaque, assim, né? catarino. Ai, adoro. Aham. E que eu faço isso na sala de aula, e até um dia um professor perguntou: me diz uma coisa, tu és de Florianópolis mesmo ou é um personagem? E eu assim, Uau! adorei, é um personagem, eu disse. E aí Demais. virou, né, um personagem que eu vou falando, dando os exemplos, assim. E aí, no final da palestra, com os professores, nas capacitações que eu faço, eu pergunto, né? Eu pergunto assim, de verdade, você pode usar isso na sua sala de aula de uma maneira diferente? Você saiu dessa palestra de maneira diferente? É algo viável e possível de se aplicar na vida e no dia a dia? E elas dizem sim, né? Nossa. E isso para mim é algo gigante, assim. E aí tem lá depoimento lá no meu Google, no meu negócio, né? Na minha página do Google aparecem vários depoimentos que eu olho assim, eu fico até pensei, meu Deus, foi tudo isso? Nossa, eu nem achei que era tanto, né? Nem era para tanto. Então Isso. foi essa jornada, sabe? Essa jornada que eu precisei olhar para mim, precisei entender meu propósito, entender o porquê que eu faço o que eu faço, né? E saber administrar esse emocional que tanto eu falava lá atrás e hoje eu não posso ser hipócrita e não usá-lo na minha vida e no meu dia a dia. Com Sim, certeza. claro. Ô Val, e quando que entrou a experiência podcaster? Você chegou a viver essa experiência igual a gente está vivendo Então, aqui? Você comentou sim, com a gente, ai, né? sim, é o meu, ai, né, é ali, né? Tá em stand-by o meu podcast chama-se Profival Podcast, uma história para contar. E começou eh, na comemoração, eu queria comemorar os meus 30 anos de professora, né? Ai, que Então, legal. era uma comemoração para os 30 anos e tal, de contar isso. E eu fiz um treinamento no Sebrae, um dos treinamentos que eu fiz no Sebrae, e tinha um menino que ele tinha uma agência de podcast.
um estúdio, aliás, de podcast, e ele estava procurando pessoas para ser case para ele, né? E eu procurando um estúdio para fazer o meu podcast, que eu sempre quis ter um podcast. Há anos, assim, uns 4 ou 5 anos eu queria ter um podcast. Porque lembra que eu queria ser jornalista lá atrás, Ai, claro. né? É isso aí. Então eu quis, né? Gostaria muito disso. E aí houve lembra do fluxo, né? O flow. Eu estava na mesma turma que ele tinha um estúdio, vamos. E aí eu fui, e daí nasceu o Profival, uma história para contar. E aí eu chamei uma amiga para fazer parte desse podcast, e foi durante um tempo, mas era um tempo. E daí o depois não conectou mais, entende? E era aquela coisa do ciclo, né? A gente começa um ciclo e a gente fecha um ciclo. Sim. E aí, aquele momento fechou o ciclo. Eu não consegui mais, até por conta de financeiramente, manter o estúdio, né? Mas tenho ali 9 episódios, se eu não me engano, gravados. Ah, que legal. E claro, podia ter feito sozinha, mas eu hoje eu não quero mais fazer sozinha, entende? Até fiz alguns ali, fiz acho que um episódio sozinha, mas eu disse, não, eu tenho que ter alguém para. E ainda não apareceu esse flow, né? Não apareceu. Vai aparecer e na hora certa a gente vai dar continuidade. E o podcast Profival, uma história para contar, é justamente isso: contar histórias. É, é inspirar as pessoas através das histórias. Ali eu pude contar o porquê que é Profival, é Profi, e não porque profe, né, de professora. Lá tem uma história, tem um porquê. Ai, fiquei Que a curiosa. minha coisa não é tão simples, né? Ai, eu Não é fiquei tão simples, as curiosa. minhas coisas não são simples, né? Elas têm sempre uma história por trás, né? Então tem uma história do porquê o Profival, tem uma história da minha transformação do triatlo, né? Que eu sou triatleta, mas eu sou ex-obesa. Então, tem ali, eu faço entrevista com triatletas, porque lá em 2023 eu tinha um grande sonho de, em 2024, ir para o Ironman. E que é o meu sonho, né? Então eu faria o Ironman no ano que eu completasse 50 anos. Então o podcast já ia trazer essa trajetória e tal. Mas aí eu tive burnout, né, em setembro do ano passado, e aí eu precisei me reinventar emocionalmente, com a carreira, reestruturar o meu negócio, e aí eu não consegui manter os treinos para em 2024 fazer o Ironman. Então o Ironman ficou um pouquinho para frente, né? E aí, então o podcast veio nesse flow todo, sabe? E hoje o flow, né, que tem acontecido, ele tem acontecido de forma muito mais consciente e muito mais. Hoje eu tenho muita decisão sobre ele, tu entendes? Lá atrás eu não tinha muita maturidade para dizer, eu não quero ser professora de gramática. Eu gosto mais de literatura. Não tinha essa maturidade, vinha e eu ia abraçando porque estava dando certo, porque era o que eu tinha que fazer, porque eu precisava ganhar dinheiro, porque eu tinha que alimentar meus filhos, porque eu tive um divórcio absurdamente complicado, não recebia a pensão do meu ex-marido e eu tinha que dar conta, entende? Então o flow era esse e vamos lá no flow. Hoje eu tenho o poder de decisão desse flow. Eu posso dizer para ele assim, deixa eu descansar um pouquinho. Hoje eu posso dormir até mais tarde, entende? Deixa eu dar uma descansadinha aqui, eu quero dar uma descansada, amanhã a gente vê, né? Então hoje eu tenho essa liberdade de fazer isso. E sem culpa, sem um peso da culpa, porque eu também falo sobre isso nas minhas palestras, de levar, né, leveza, de trazer isso para a vida da gente, de aplicar a meditação, que é um podcast à parte, tá? Tenho muitas histórias. Eu nem tô Legal. fazendo mais pergunta aqui sobre a parte do triatleta, não tô fazendo nem do profi, porque nós vamos deixar para o próximo, né? Não, eu já vou deixar aqui convite feito e são Opa! coisas diferentes. É. Convite feito é uma coisa, mas eu vou deixar aqui o espaço aberto para, se você, até enquanto você não encontra outra pessoa, né, para você bater o papo dentro do seu canal, fica aqui o nosso espaço para você vir aqui, vir contar essas histórias, vir compartilhar com as pessoas, porque a gente faz parte desse movimento do bem, de levar informação. E
E eu acho que esse conteúdo, essa vontade, esse sorriso, sabe, essa felicidade que você traz, isso contagia. A gente tá numa vibe muito gostosa. A gente brincou um pouquinho aqui no gravado, né, para o pessoal ver um pouquinho das risadas, mas a gente deu muita risada ali naquela hora no bastidor e foi tão gostoso. Então, eu quero fazer parte